Olá, bom dia, graça e paz, amém? Louvado seja Deus, mais uma vez no nosso relógio de oração, dando continuidade à história da igreja aqui no livro de Atos. Nós podemos observar nesse capítulo 10 que Deus agora ele vai dar mais uma abertura quanto ao seu propósito para com a humanidade, amém? Com a ressurreição de Cristo, a palavra de Deus agora ela não vai ficar retida somente à comunidade de Israel ou ao povo judeu, bem que Deus já tocava outras nações, amém? Mas dessa forma nós vamos ver agora que Deus vai abrir uma janela tremenda para que os seus discípulos, que na sua grande maioria são judeus, amém? Eles agora possam também se voltar para os gentios. Eu sei que vocês sabem, mas eu quero falar para aqueles que não sabem que existia uma parede de separação entre judeus e gentios, amém? Os judeus, eles realmente não viam os gentios como pessoas, né? Todo judeu fazia uma oração, graças a Deus que eu não nasci um gentil. E eles criam que os gentios serviam apenas para alimentar o fogo do inferno. Então veja essa barreira de separação. Aqui no capítulo, podendo entender um pouco, nós vemos que essa questão de ser piedoso e temente a Deus não era algo comum somente aos judeus. Os gentios, dentre eles, muitos eram piedosos e tementes a Deus. Amém? A Bíblia diz aqui que havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Amém? A Bíblia vai trazer a questão da piedade muito ligada ao serviço ao próximo. A Bíblia diz aqui que esse homem não somente era temente a Deus, mas era um homem piedoso. E juntamente com toda a sua casa. Ele tinha a sua casa debaixo desse comando, né, de uma vida piedosa. Dar esmolas ao povo, ficar sensível diante da necessidade dos outros. E era um homem que fazia oração contínua a Deus. Mesmo sem conhecer a Deus, amém? Ele tentava de alguma forma agradar a Deus. E diz que ele estava orando certo dia, e eis que um anjo lhe apareceu, e ele fixando os olhos, muito atemorizado, disse: "Que é, Senhor?" E o anjo lhe disse: "As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus." É interessante que não subiu somente as orações, mas também subiu as práticas. É muito importante nós não termos somente uma vida de oração, mas uma vida seguida de prática piedosa, amém? Buscar a Deus, mas também desenvolver uma vida piedosa, ter cuidado para com o próximo, olhar para com as necessidades daqueles que estão ao nosso redor e até mesmo daqueles que passam pela nossa vida. E é interessante que o anjo vai trazer algumas informações, mas não vai pregar para ele o Evangelho, porque a pregação do Evangelho foi confiada à igreja, amém? Foi confiada aos homens e não aos anjos. Mas ele vai trazer uma orientação para que ele mande alguns soldados até a cidade de Jope, amém? E nessa cidade de Jope, ele vai buscar a rua, a casa, e a casa vai ser a de Simão, o curtidor. Lembra que nós acabamos no capítulo 9, Pedro fazendo milagres, ressuscitando, curando e ficando na casa de um Simão curtidor. Então o anjo vai dar um endereço a Cornélio para que ele envie homens até Jope e traga de lá Pedro. É interessante, né, que eles vão e ele vai obedecer tudo que o anjo lhe fará. Então, versículo 9 diz: "No dia seguinte, ele de seu caminho, estando já perto da cidade, na cidade de Jope, Pedro sobe para orar, perto do meio-dia. Estava com fome, vai orar. E é interessante, um anjo também aparece a Pedro. Ele tem uma visão aberta, ele vê um lençol descendo do céu e a voz dizendo: "Pedro, mata e come." Aquele lençol era cheio de aves, quadrúpedes, répteis, coisas que era incomum ao judeu comer, né? E Pedro vai retrucar: "Não, Senhor, nunca comi coisa alguma semelhante a essa, comum e imunda." Né? E o versículo 15 diz: "E a segunda vez a voz lhe disse: Não faça tu comum ao que Deus purificou." E essa visão vai acontecer por mais 3 vezes, amém? Deus estava querendo trazer algo para Pedro,
mas ele não conseguia entender. Esse algo era uma verdade espiritual. Os gentios, através de Cristo Jesus, também era aceito diante de Deus. Mas se fosse falar diretamente, seria complicado. Então, Deus continua trabalhando através de parábolas, amém? Então ele traz uma imagem de algo que era comum, não era lícito ao judeu fazer, como comer, entrar na casa de um gentio, entrar na casa de um incircunciso. E Deus ali traz orientações, traz comandos novos. Nós precisamos nos abrir para os comandos novos de Deus. Nós precisamos nos abrir para as orientações de Deus. Amém? Deus deseja governar a nossa vida. Deus deseja ser o Senhor das nossas vidas. E para isso nós precisamos estar abertos. Para quando Deus nos guiar, nós seguirmos. E é interessante. Pedro não entende direito aquilo. A visão também se acaba e ele fica ali meditando, querendo ver o que estava naquilo ali. Amém? Ele estava querendo entender, né? Ele fica pensando naquilo. Tem muita gente que ora, tem uma experiência com Deus, muita gente que vai ao culto, recebe uma palavra de Deus, mas ao sair, ou por não anotar, ele não dá continuidade àquilo que Deus estava falando. Muitas das pessoas esquecem, muitas das pessoas não dão continuidade para o próximo passo em cima do que Deus falou. Então é muito importante, quando nós tivermos experiência com Deus, nós anotarmos aquilo, nós meditarmos sobre aquilo, nós buscarmos discernir através do Espírito de sabedoria e de revelação o que Deus está querendo tratar com aquilo, o que Deus está querendo nos informar com aquilo. E é interessante que enquanto ele está meditando naquilo, de repente alguém chega e diz: olha Pedro, tem alguns varões aí que estão te chamando. E eram os homens que Cornélio havia enviado, né? E é interessante, Pedro decide romper com toda a tradição que ele tinha dos seus pais e ele vai até a casa de Cornélio. E é interessante que quando ele chega na casa de Cornélio, Cornélio está esperando ele, já convidando parentes, convidando os amigos e toda a sua família. É aquilo que eu falo, né? Gente, convide seus amigos e familiares para estarmos juntos hoje, cultuando ao Senhor. Quando nós convidamos os parentes, quando nós convidamos os familiares e a palavra de Deus é exposta diante deles, eles podem ser salvos. Eles podem, né, alcançar a salvação e não ir para o inferno. Então a maior prova de amor que alguém pode dar ao seu semelhante é levando a palavra de Deus até ele, para que ele seja salvo e não tenha que ser condenado ao inferno. Então pense nisso. Na próxima vez que você for à igreja, talvez convidar um familiar, talvez levar um vizinho, você está dando uma prova de amor para com aquela pessoa. E Cornélio faz isso aqui. Ele vem, chama os seus parentes. E olha que Cornélio era uma pessoa importante. Cornélio era um centurião romano. Ele era alguém que tinha muita, vamos dizer assim, autoridade naquela cidade. Mas diz que quando Pedro chegou, ele se prostrou aos seus pés e o adorou, versículo 25. Versículo 26, mas Pedro levantou dizendo: levanta-te que eu também sou homem. Falando com ele, entrou e achou muitos ali que se haviam ajuntado. E disse: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que sendo chamado vim sem contradizer. Isso é muito importante, amém? Versículo 29, pelo que sendo chamado vim sem contradizer. Irmãos, não seja alguém contradizente ao chamado de Deus. Se Deus te chamou, seja obediente. Se Deus falou algo contigo, seja obediente. Seja obediente à palavra de Deus. Seja rápido em obedecer. Amém? Não contradiga aquilo que Deus falou. Não vá em direção contrária ao chamado de Deus. E Cornélio vai relatar exatamente o que aconteceu. Estava orando e um anjo veio e falou e disse, né? Então, ele diz que logo mandou chamar a Pedro, né? E versículo 34 diz: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Tem muita gente na igreja que precisa entender isso. Deus não faz acepção de pessoas. O que é isso? Deus considera todo mundo igual. O evangelho é para todos. Amém? Agora, quem desfruta do evangelho? Aqueles que creem. A fé também é para todos.
É bem verdade que a Bíblia diz que a fé não é de todos. Por quê? Nem todos se expõem para ouvir a palavra de Deus. Agora, a fé está disponível mediante o ouvir a palavra de Deus. Se eu considero a palavra de Deus, se eu escuto a palavra de Deus, vai haver fé no meu coração e essa fé, uma vez trabalhada, ela vai crescer, porque a fé pode ser mensurável. A fé, ela cresce, a fé, ela se fortalece, a fé, ela se torna um firme fundamento, amém? Como um músculo, quando trabalhado, vai se desenvolver. Então, Pedro vai pregar, eles vão se converter, e como é que vai saber disso, que eles vão se converter? Porque o Espírito Santo vai interromper a pregação de Pedro e vai derramar sobre aqueles gentios da graça abundante de Deus, e eles vão ser cheios do Espírito Santo, amém? E Pedro vai ver que eles foram cheios do Espírito Santo, por quê? Porque os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então, versículo 44 diz assim: dizendo Pedro ainda estas coisas, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos vinham com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Olha, mais uma prova na Escritura de que o dom do Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, ou o enchimento de poder do Espírito Santo se evidencia pelo falar em línguas e também por engrandecer a Deus. E Pedro diz: pode porventura alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Então Pedro mais uma vez vai dizer: olha, eles receberam o Espírito Santo e nós sabemos disso porque os ouvimos falar em línguas e engrandecer a Deus. E eles receberam assim como nós. Como? Em Atos capítulo 2. Vai se repetir em Atos capítulo 10 e vai se repetir também em Atos capítulo 19. 3 provas na Escritura de que a evidência do batismo no Espírito Santo, a oração em outras línguas, isso é a porta para o sobrenatural. Isso é a porta para a demonstração de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. Amém? É muito importante nós desenvolvermos isso. Então, seja obediente à visão. Seja obediente a Deus. Amém? E é interessante, eles foram batizados e eles rogaram que Pedro ficasse com eles por alguns dias. Eles queriam entender mais, eles queriam aprender mais. E louvado seja Deus, que Deus está disponível para nos levar a entender e a perceber. Amém? Quero agradecer a você que esteve comigo até agora. O vídeo ficou um pouco longo, mas a explicação ou o comentário desses capítulos, eles precisam ser bem expostos para que vocês possam entender a respeito dessas realidades, dessas verdades espirituais eternas. Hoje, domingo, é importante que você venha à casa do oleiro, amém? Junto com a sua família, convide alguns familiares, alguns parentes, alguns amigos, para nós estarmos juntos, a partir das 18 horas, na casa do oleiro, amém? Será um tempo glorioso, será um tempo maravilhoso. Procure chegar um pouco mais cedo e no finalzinho procure desenvolver um tempo de comunhão com os irmãos, amém? Então um grande abraço, tenha um bom domingo e que Deus te abençoe.